Qual é a sua história mais embaraçosa? Você não deveria ter visto isso. Temos um banheiro para uma única pessoa em meu escritório. Na semana passada, comecei mais cedo na segunda-feira do que antes. Fiz minha visita matinal ao banheiro, e não consegui puxar o autoclismo porque os tubos estavam congelados, o que aparentemente é comum em uma segunda-feira de manhã. E você deve fazer um autoclismo de teste. Tive que pedir ao meu gerente seu aquecedor espacial, o que levou 1 hora para descongelar os canos o suficiente para que eu me livrasse de minha vergonha. Meu primeiro dia de trabalho em um novo emprego. Como o único cara de uma equipe de 9 mulheres, estava ajustando um cenário em um aplicativo que eu tenho. Percebi que iria explodir logo. E agora que estava em um novo emprego, eu não queria mais esta notificação diária. Este aplicativo é conhecido por ser muito inapropriado e sarcástico. Quando eu estava ajustando, ele dizia muito alto: "Eu observo enquanto você dorme." Tive então que mostrar a todos os meus novos colegas de trabalho o aplicativo para que eles não pensassem que eu estava fazendo algo esquisito no trabalho. Era um relógio despertador Carrot, um aplicativo engraçado, mas não um que você quer que saia no trabalho. Eu trabalhava na Megeus e a cada 2 meses tínhamos que fazer um teste de treinamento atualizado em um computador em uma sala embutida com a sala de descanso. Voltei para fazer meu teste e ouvi alguém entrar e começar a almoçar. Eu estava fora de vista para que a garota que entrava fosse percebida como estando sozinha. Terminei meu teste e quando me levantei comecei a entrar na sala de descanso da sala de computadores, ela soltou o peido mais alto, mais desagradável e mais gorduroso que já ouvi na minha vida. Ela me olhou nos olhos bem no meio do peido enquanto eu entrava. Ela sempre foi uma colega de trabalho snob que foi mal educada comigo. Ela nunca foi depois daquele dia. Acho que ela tinha medo de que eu contasse a história às pessoas. Eu não disse nada a ela. Apenas saí rapidamente para que o fedor não me batesse no nariz. No ensino médio eu espirrei no almoço. Eu não esperava que o espirro mandasse um monte de ranho, mucos voando, pousando no meu braço, ainda pendurado do meu nariz. O sério, havia tanta coisa, que nunca espirrei assim antes ou desde então. Entrei em pânico porque não tinha nada para limpá-lo. Nenhuma maneira de limpá-lo sem chamar atenção. Então eu simplesmente sujei-o de volta, pensando que era discreto, já que estava sentado sozinho. Nenhum 4 a 5 garotos sentados em outra mesa me viram e se assustaram, alguns dizendo como era nojento, outros apenas olhando horrorizados. Eu queria derreter no chão. Eu costumava ter meu ex-namorado salvo como papai com um emoji de sala em meu telefone. Eu sei, encolhimento, mas era nossa pequena piada. Tive meu pai salvo também como papai com um emoji de coração. Eu estupidamente pensei que a diferença nos emojis me salvaria de me envergonhar muito. Bem, recebi um sutiã novo e enviei uma foto de mim mesmo nele para o papai errado. Meus olhos se alagaram enquanto ela enviava e naquele momento eu desejei que um buraco gigante aparecesse no chão do nada para que eu pudesse pular nele. Eu tentei freneticamente salvar a situação e disse a ele que na verdade eu pretendia enviar aquela foto para minha mãe para mostrar a ela meu novo sutiã. Ele não respondeu até alguns dias depois e tudo o que disse foi ok. Até hoje, nunca falamos sobre esse momento. Meu primo estava de visita neste último fim de semana. Tenho 3 pastores alemães que não têm nenhum conceito de espaço pessoal. Na sexta-feira, um deles pulou para lamber o rosto e na descida de uma pata, pegou as calças dela. Então, vi o primo lá embaixo. Sábado ela estava em um top lá fora comigo enquanto eu estava fumando. Cachorro tentou novamente lamber seu rosto, mas pegou sua camisa e colocou as mamas para fora em exposição. Então a resposta curta é: descobri que meu primo tem muitos piercings. RS. Quando eu tinha uns 17 anos, eu estava cantando Luzes de Ellie Goulding na minha cozinha dançando ao redor e fingindo que meu telefone era um microfone. Deve ter sido por volta de 2012. Mais tarde, naquele dia, fui para minhas avós. Ela tinha um voicemail de mim cantando e tocando para mim e eu estava basicamente como droga. Isso é uma loucura, sabendo muito bem que era eu o tempo todo. LMFAO. Fico surpreso com a quantidade de pessoas que tentam olhar para as mães que amamentam quando estão usando a sala dos pais no shopping. Isto aconteceu há alguns anos antes da covidificação. Eu estava sentada na cadeira, atrás da cortina e uma mulher intrometida, presumivelmente a avó do bebê que estava sendo trocada na área de troca, puxou a cortina para trás. Por quê? Mesmo se eu não estivesse sentado ali, que puxa uma cortina que está claramente lá por uma razão para dar privacidade. O que ela esperava ver?
Apesar de não saber que eu estava lá, ela iria verificar os estofos da cadeira. É um espaço minúsculo atrás de uma cortina. Que abelhudo. E em outra ocasião, a cortina não cobriu bem um centro comercial diferente. Como se estivesse lá um pequeno deslizamento. É incrível quantas pessoas estavam tentando olhar para trás. Uau! Quando eu tinha 16 anos fui a um programa de intercâmbio na França, onde pessoas de todo o mundo viviam em dormitórios. Mas uma das regras mais rígidas é não fodemos com os outros lá ou você seria mandado para casa. Fui pego no meio do ato por um dos supervisores no dormitório com uma garota turca. Afinal ninguém gostaria de ouvir de estudantes engravidando de alguém de meio mundo de distância. Nunca vi alguém tão embaraçado em minha vida. Felizmente ele apenas se fez de bobo e me olhou o resto do programa como se eu fosse um pervertido estranho. Então, eu faço coisas com meu namorado, que envolvem muitas fotos e vídeos. Em meu novo emprego, é muito rígido e profissional. Tínhamos esta coisa de união de equipe, em que nos ligávamos e ligávamos nossos telefones a um projetor Bluetooth e mostrávamos a todos um lugar para o qual fôssemos ou quiséssemos ir de férias. Coisas corporativas estúpidas. Tenho certeza de que todos vocês já tiveram que fazer antes. Eu estava lá há cerca de 2 semanas, e éramos cerca de 40 pessoas na sala. O chefe me chamou porque eu sou a nova garota. E sim, conectada ao Bluetooth. E agora todos no trabalho sabem como eu pareço nua. Enquanto eu atrapalhava meu telefone tentando puxar estas fotos que tiramos em Sedona, estava tudo muito silencioso até que eles se mudaram embaraçosamente para outra pessoa. Eu consegui um emprego uma vez. O chefe também havia contratado sua mãe em um ato de nepotismo flagrante. A mãe era um tanto irritante e não parava de falar. Entre os vários milhares de coisas que ela mencionou, ela me contou como sua filha estava namorando um cara no mesmo escritório. Bem, vim a descobrir que eles estavam em um relacionamento proibido pelas regras do escritório. E não era para eu saber disso. Então acabei perdendo meu emprego porque meu chefe decidiu não arriscar que eu contasse seu segredo. O que só descobri porque entre as muitas regras que ela quebrou, ela estava fazendo com que a empresa pagasse para a mãe dela sentar-se ali e irritar as pessoas. Outro retorno aos meus dias de desenvolvimento de software corporativo. Tendo comprado um banco regional muito grande, precisamos converter essas contas para nossos sistemas. Mais complicado do que parece por razões legais. Estamos nos preparando para testar a conversa. Estávamos começando pequeno. Então, a conversa de várias semanas seria paralela. Eu tinha sido dotado com a criação de um centro de comando para nós no desenvolvimento de software. Analisei o tamanho das equipes de desenvolvimento, seu envolvimento na conversa, com que outros projetos eles estavam envolvidos e assim por diante. Escrevi um memorando delineando quantas pessoas cada área de desenvolvimento precisava fornecer e quando. Anexei o memorando ao e-mail, endereçando aos VPs seniores, mais VPs seniores, e ao CEO. Enfatizei que era necessária uma cobertura completa e que eles eram responsáveis pelo fornecimento dos órgãos, incluindo as palavras os turnos não podem ser abandonados. Eles devem ser cobertos. A palavra MS não sinalizou turno sem o F. Sim, escrevi merdas não podem ser descartadas. Elas devem ser cobertas. Eu tive minhas costeletas quebradas por todos os destinatários. Começou com meu chefe e o PM sênior tentando me convencer de que o RH queria falar comigo. Eu poderia ter acreditado se eles não estivessem caindo de suas cadeiras rindo. É verdade que isto não é ver, mas ouvir. Tão perto o suficiente. Portanto, para começar este conto, devemos voltar a ontem e a comida que eu comi. Para o café da manhã, era seu costume cereais e café. No entanto, para o almoço eu tinha feito chili, pimenta de feijão quente. E é aqui que nosso conto realmente começa. Veja que era tão bom, que eu comi 4 tigelas do materialismo. E depois fui até a casa de um amigo e eles tinham feito pimentão de frango branco. Picante como todos saem. Meu dia de sorte. Eu adoro pimentão. Então, comi 3 tigelas dele, nada de pimentas. Bem, para as bebidas eu estava tomando esta cerveja de manga de pêssego. Honestamente, não era ruim. Enfim, voltei para casa e fui para a cama. Bem, na manhã seguinte meus intestinos não acordaram até que eu já estivesse no trabalho. Agora, eu trabalho na faculdade. Portanto, os banheiros aqui estão sempre ocupados. Tive que me abaixar para o banheiro neutro em termos de gênero porque era hora de ir e era o mais próximo. Meu estômago tinha começado a fazer isto realmente preocupante. Como um gato voltando à vida depois de estar morto por um tempo. Era um som horrível. Como um homem.
Era estranho para mim, como se algum tipo de grande parasita estivesse se virando ou se mexendo no meu estômago. Eu realmente sentia pelas mulheres que estavam grávidas. Portanto, aqui estou eu, usando este banheiro neutro em termos de gênero, tentando fazer com que isto se mova. Nada. Eu sentia pressão, o desejo instintivo de abaixar e soltar o grande senhorio. Mas nada estava por vir. Nenhum cagalhão do tamanho de uma presa de elefante estava vindo à tona. Eu tentei de tudo, pressionando bem as bochechas do traseiro para apanhar um pouco de ar para causar talvez a sucção reversa da cagadeira. Eu até tentei sentar-me direito e balançar de lado a lado como se estivesse em transe. Talvez para desalojar os mimos de qualquer cotovelo intestinal em que eles estivessem presos. Nada. Isto continua por uma eternidade, talvez um minuto, quando, de repente, ouço risos de garotas freicas, e a porta se abre. No banheiro neutro de gênero vem um pacote de garotas, 3 talvez 4, dadas as diferentes risadas que se ouvem. De qualquer forma, elas veem meus pés debaixo da banca e não se importam. Uma entrou na banca ao meu lado, e eu senti que seria sábio manter minha boca fechada. No entanto, foi então que senti o abandono. O abandono que todos nós sabemos significa que a merda estava prestes a acontecer e não se importava com Deus, o diabo, nem com qualquer outro adjetivo que os humanos possam ter inventado. Foi o abandono que disse F em Buletes Dutis. Iolo. E essa foi a última vez que eu vi aquelas garotas rirem. Espero que um dia elas aprendam a rir novamente. De qualquer forma, meu esfíncter cedeu antes da investida e tudo que pude dizer foi ó Deus e me agarrar. A primeira coisa que saiu foi este barulho de subir alto, do tipo semelhante a foguetes de garrafa barulhentos. No entanto, em vez de um estalido alto no final, foram os sons dos demônios que desatavam o chamado para a batalha. Uma cacofonia de poemas, rugidos, trombetas e tambores. Quer dizer, eu tinha toda a seção de metais e bateria da banda cintando do meu cu em 3 partes de desarmonia. Era a convocação para o Senhor da merda. E ele respondeu, ó, Deus. Ele respondeu, sua chegada foi anunciada por uma garota. Oh meu Deus. Será que ele morreu? E depois um silêncio terrível. Primeiro veio o cheiro. Sentia-se oleoso, como se fosse do tipo que você soubesse que se prende a pele e as roupas, mesmo sabendo que não é. Era um fedor velho e mortiço que você podia sentir infiltrando-se e deslizando como uma lesma gigante através do chão, e subindo pelas paredes. Ela apenas permeava a sala. Foi horrível. Foi como se todas as mortes nas estradas na semana passada tivessem subido na minha caca e morrido. Era o cheiro do balde de compostagem de suas avós. Eu podia ouvir as meninas se amordaçando e depois uma vomitou violentamente, o que causou um monte de ônus a mim. E você podia ouvi-las chorando. Eu não podia nem mesmo pedir desculpas porque a próxima apresentação tinha começado. Agora, todos nós tivemos aquelas merdas em que parecia que sua preciosa estrela estava se abrindo tão amplamente que doía, e que o cagalhão que estava nascendo parecia um maldito braço, e que era duro como uma pedra. Isto foi semelhante. Só que parecia uma perna e um tronco, coberto de óleo e temperado liberalmente com lava. Esta coisa pegou fogo ao meu ânus e mergulhou e fez um barulho audível de Kershunk, o que, em puro silêncio, foi absolutamente ensurdecedor. O que se seguiu foi um tsunami de garganta cheia de gás que queimou e ferveu sua saída completa com sua própria orquestra completa. Eu estava dizendo literalmente repetidamente enquanto meu pobre coitado era violado e abusado, com um último imortal gurgle. O episódio passou. Eu me senti mais leve fisicamente. Mentalmente eu estava uma bagunça porque Deus fez doer meu traseiro e eu ainda tinha que terminar meu dia. Eu não ouvi as garotas. Acho que elas tinham ido embora. Mas foi quando olhei para baixo e vi de lado um pequeno sapato branco e roça, com uma meia e tornozelo igualmente cor-de-rosa. Durante aquele tormento, eu havia esquecido meu pobre companheiro de barraca. Eu não tinha certeza se ela estava viva, ou em choque. Ela não fazia um som, como se nada fosse. Fiz a velha curva e verifiquei o que saudava a meus olhos era um cagalhão real. Estava enrolado no interior da tigela como um apitão gordo e feliz. E tinha um grande número de pequenos cagalhões bebês flutuando por perto na segurança de seu contente encaracolado. Sabiamente eu puxei o autoclismo. Foram necessários cerca de 3 autoclismos para que esta coisa escorregasse para dentro do Tartarus. E isso, dizendo algo, este vaso sanitário poderia ter sugado um rolo inteiro de papel higiênico e não ter piscado. Depois da quantidade esquisita de papel higiênico e vários outros autoclismos, percebi que meu nariz tinha que parar de trabalhar porque eu não conseguia sentir o cheiro de nada. Durante tudo isso, meu companheiro de barraca ainda não tinha se mexido ou feito um som.
Então eu murmurei um sinto muito e fui me lavar. Logo quando terminei de me lavar, ouvi um fluxe, e ela emergiu. Ela era linda, como se fosse como ver o sol pela primeira vez depois de viver na escuridão minha vida inteira. Um dia, ela ia quebrar o pescoço de algumas crianças pobres de um golpe de chicotada enquanto elas faziam um golpe duplo. Ela manteve os olhos colados no chão e ela veio e lavou as mãos antes de virar um pouco e disse tudo bem. Acho que fui abandonada pelos meus amigos chamados. Eles me deixaram. E ela se baralhou para a porta. No entanto, ao chegar lá, ela se virou, me olhou diretamente nos olhos, moveu seu quadril encantadoramente e soltou o que eu só podia descrever como o peido mais bonito que eu já tinha ouvido. Foi como ouvir um negue de unicórnio. E então ela riu e saiu.